Olá! Hoje nós estamos chegando ao segundo domingo da nossa série de mensagens A Família e os Pecados Capitais. Domingo passado, fizemos um apanhado geral sobre o perigo de uma família viver governada pelo pecado. De forma bem generalizada, pensamos sobre isto e afirmamos que o pecado vai desarmonizar a família e que vai produzir aí uma série de crises, de desajustes, uma família que acaba sendo carregada de insatisfações e muitos conflitos internos são estabelecidos quando a família está no caminho do pecado e não no caminho da santidade. E hoje entraremos então numa das particularidades dos chamados pecados capitais. Falaremos hoje sobre a família e o orgulho. E eu trago para você um texto da Palavra de Deus que está registrado em Lucas capítulo 18, versos de 10 a 13. E diz assim a palavra do Senhor. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse texto é maravilhoso porque ele fala aqui de 2 figuras que são, na verdade, antagônicas, completamente opostas, que estão em lugares muito distantes. De um lado, um homem fariseu, portanto religioso, um homem que pressupunha conhecer a Deus e as Escrituras Sagradas, mas que ele bate no peito e ele chama para si títulos que ele nem merecia. Ele chega a dizer que ele não é como os demais homens. Os outros homens são roubadores, injustos, adúlteros. Ele não. Ele estava numa dimensão diferente. Ele chega a dizer: eu não sou como esse publicano. Eu não sou como esta pessoa. Em outras palavras, esse texto fala que este homem estava carregado de orgulho, de soberba. Ele se acreditava ou acreditava ser melhor do que as outras pessoas. No entanto, do outro lado, tinha um publicano, um homem simples, e diz a palavra que ele bate no peito, ele olha com dificuldade para o céu, bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. De um lado, a caricatura de um homem orgulhoso, do outro, a caricatura de um homem simples e humilde. 2 posições diferentes. É interessante agora trazer esses valores para dentro da família. A família, por menor que ela seja, ela é composta por 2 pessoas, o marido e a mulher. Mas na grande maioria das vezes inclui os filhos, 1, 2, 3, 10, enfim, existem muitas configurações de famílias hoje e o número ele é muito variado. Mas o valor que estamos trabalhando aqui, que é a questão da humildade, é um contraponto do orgulho. O orgulho é um valor, na verdade, negativo, perigoso para a saúde da família. Para definir um pouco o orgulho, para a gente entender, orgulho seria um conceito elevado que alguém faz de si mesmo. É um senso de superioridade pessoal, uma arrogância, uma soberba, uma presunção, uma ostentação, uma vaidade, um amor próprio exagerado. Vou me apegar a uma das questões que eu coloquei aqui. Conceito elevado que alguém faz de si mesmo, senso de superioridade pessoal. Se estamos vivendo em família e um dos membros julga ser superior aos demais, se estamos em família e um dos membros acredita estar numa condição mais elevada do que os demais membros, ele tem um amor próprio exagerado, de maneira em que tudo é para ele, a verdade que vale é a dele, a opinião que faz sentido é a dele, o olhar que enxerga a realidade é o seu olhar, e então nós começamos a perceber que isso estabelece um conflito imediato. Se há um membro orgulhoso numa família, essa família tende aos conflitos os mais diversos. Porque não há negociação. Se eu me julgo superior a alguém, então por que eu ouviria a opinião deste alguém? Por que eu acataria o conselho deste alguém? Por que eu pararia para refletir sobre a experiência deste alguém? Se eu me julgo superior, eu vou ignorar o que esse outro tem a me dizer. Vou ignorar a opinião dessa pessoa, os sentimentos dela. Vou ignorar a visão que ela tem da vida e do mundo. Não faz sentido porque eu já tenho a verdade. Eu sou o melhor. É assim que pensa o orgulhoso. No entanto, não dá para caminhar em família com essa postura
terrível, tenebrosa, pecaminosa do orgulho. O orgulho é um pecado capital. Capital porque dele vêm vários outros pecados. Se originam vários outros pecados. Ele é um pecado que vai aliciar vários outros pecados. Então tem muita gente orgulhosa. Eu conheço histórias as mais diversas, 14 anos lidando com famílias, com casamentos, com relações, a relação de pais e filhos. Não é uma nem duas, mas centenas de histórias que eu poderia contar, em que a marca é o orgulho. O marido que não se dobra, que não dá o braço a torcer para dizer a minha esposa tem razão. O que ela está dizendo é uma verdade. A opinião dela faz sentido. Pelo contrário, o orgulho toma conta e ele ignora a opinião daquela mulher. Daí contrai dívidas, faz negócios horrorosos, acaba se envolvendo em relacionamentos extraconjugais, tem problemas na educação dos filhos, mas ele não se dobra, ele não ouve o conselho ou a opinião ou a verdade da sua mulher, da sua esposa. Isso também acontece ao inverso. Existem mulheres que são incapazes de ouvir o conselho dos seus maridos, até porque hoje a mulher está vivendo uma dimensão, né, libertária, em que ela compra, vende, ela trabalha, tem seu ganha-pão, ela tem o seu lugar. Isso não é ruim em si mesmo, isso é bom, isso dá dignidade, dá honra, dá um espaço para a mulher ser ela mesma e não ser uma sombra do marido. No entanto, muitas mulheres que se baseiam nessa condição que se possui de independência financeira, de independência no campo do trabalho, independência ideológica, elas rompem com seus maridos e não são capazes de ouvir o conselho, a opinião do marido. O marido está enxergando um caminho perigoso ali e ele tenta se expressar. Mas o orgulho no coração desta mulher a impede de enxergar qualquer outra verdade, a menos que seja aquela que ela já está enxergando, que é a verdade dela, que é absoluta, inquestionável. Quantas vezes os pais tentam orientar os filhos, mas há um coração do outro lado orgulhoso, um filho ou uma filha orgulhoso ou orgulhosa, que são incapazes de dizer os meus pais têm razão. A opinião dos meus pais é uma opinião relevante. Vamos parar para pensar nesse conselho? Não. Normalmente há uma recusa, porque muitos filhos, principalmente no período da adolescência, estão vivendo a fase de que acreditam ter toda a verdade sobre a vida, que sabem tudo, que são os mais espertos e que têm um amplo conhecimento sobre a vida. Viveram 14, 15 anos, mas acham que viveram bastante para dizer eu sei o que é melhor para mim. E são, na verdade, orgulhosos e quebram a cara, se machucam, se ferem profundamente, porque são incapazes de falar como esse publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, em outras palavras, Senhor, eu também erro. A minha verdade não é absoluta, o meu olhar nem sempre está correto, a minha opinião nem sempre é a melhor, mas ao contrário, a maioria, de forma orgulhosa, filhos acabam rejeitando seus pais, rejeitando a opinião dos seus pais, e aí nós temos um problemão lá na frente. Quantos pais estão tendo que buscar os seus filhos, né, nos guetos, né, da devassidão, do pecado, filhos arrebentados pelo álcool, pela drogadição, pela prostituição, pela violência, estão tendo que tirar os seus filhos das garras do inferno, literalmente, porque em algum momento esse filho ou essa filha, de forma orgulhosa, rejeitou o conselho do pai ou da mãe e caminhou na verdade que ele ou ela acreditavam ser a verdade absoluta. Isso também acontece ao inverso. Tem filhos que com muito bom senso estão percebendo o caminho errado que os seus pais estão fazendo e tentam dar uma opinião. Mas o pai é pai, a mãe é mãe, não são capazes de agir com humildade e ouvir o conselho de um filho. E acaba então, nesse estranhamento, de uma postura orgulhosa, rejeitando a opinião do filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando falamos de família, Deus pode usar qualquer membro desta família para abençoar a família como um todo. E eu conheço muitas histórias de crianças pequeninas, 3, 5 anos, 6 anos, que estavam percebendo erros dos pais e foram usadas por Deus, mesmo na sua ingenuidade, na sua imaturidade de criança, para dizer coisas para esses pais profundas, que os pais precisariam ouvir, mas não conseguiram enxergar. E aí agora, esse filho pequeno diz, pai, mãe, vocês estão brigando demais. O filho está apontando um erro, o jeitinho dele de criança, está dizendo, olha, por que vocês não entram num acordo? Mas o pai e a mãe, por ser orgulhoso ou orgulhosa, são incapazes de ouvir o conselho daquele menino. Porque ele é só uma criança. Deus pode usar uma criança para consertar o nosso caminho de adulto. Resumindo, quero dizer a você que se vivemos no orgulho,
vivemos na impossibilidade de convivência, porque uma boa convivência pressupõe dar lugar e voz para todos os membros daquela comunidade que se agrega, por exemplo, a família. Todos os membros precisam ser ouvidos, todas as opiniões precisam ser relevantes, estudadas, analisadas, antes de serem descartadas. Há uma frase, registrada no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 23, que diz assim: a sabedoria do homem o abaterá, a soberba, melhor dizendo, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Vou repetir: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Se você quer ser abatido, então continue sendo orgulhoso. Ignora a opinião da sua esposa, do seu marido, ignora a opinião dos seus pais, ignora a opinião dos seus filhos, ignora. Faz de conta que os membros da família não têm verdade nenhuma para compartilhar, que só a sua é a correta. E o texto diz que se você caminhar no caminho da soberba, do orgulho, você vai ser um homem ou uma mulher abatido. Você vai ter problemas. No entanto, Deus vai sustentar e abençoar o humilde de espírito. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus tem o prazer de abençoar um homem ou uma mulher, um jovem, uma criança, seja qual for a faixa etária, que tem um coração quebrantado. Falando sobre a família e o orgulho, meu conselho para você é: abra mão do orgulho. Para um pouquinho para pensar. É possível que, se você tiver um pouquinho mais de humildade, a sua família vai ser mais abençoada, o seu casamento vai ser mais abençoado, seu relacionamento com os seus filhos será mais abençoado. Seja humilde. Tenha isso como um valor no seu coração e a sua família vai ganhar com isto. Repito o que diz lá atrás em Filipenses capítulo 2, versos de 3 a 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A pessoa mais importante que habitou essa terra, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, se pôs no mundo na condição de humildade. Se tornou servo, habitou entre nós como servo. Foi humilde, inclusive, para morrer de forma vergonhosa, que foi a forma de cruz. Mas não abriu mão da humildade. A humildade não nos diminui. A humildade, na verdade, nos engrandece na presença de Deus. Deus te abençoe e te ajude, que você e sua família possam vencer esse pecado capital chamado orgulho. E se vence o orgulho, com humildade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.